A paz do Senhor, queridas mulheres de Deus, minhas ouvintes e leitoras que têm acompanhado comigo a leitura do livro Invisível, O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, que é da autora Sarah Haggett pela editora Impacto. Bem, quarta-feira nós não tivemos áudio, ontem também, que era o dia correto de enviar, também não tivemos, mas para que não falhássemos muito com os áudios dessa semana, hoje nós estamos enviando o áudio que seria remetido ontem. Estamos no capítulo 3, provavelmente hoje nós o finalizaremos, e muito nós temos para receber da parte do Senhor na porção do dia de hoje que Ele tem para nos entregar neste livro tão incrível que tanto tem nos ensinado e edificado acerca do relacionamento íntimo e secreto com Deus. Vamos passar então para a nossa leitura sem mais demora? Vamos lá. Chorei ao encontrá-los. Aqueles 2 dentinhos de bebê cuidadosamente envolvidos em uma espuma protetora no fundo de minha bolsa. Haviam estado ali por meses. Aqueles haviam sido meses particularmente duros para uma quase adolescente, velha demais para perder dentes de leite. E por terem sido difíceis para ela, haviam se tornado difíceis para todos nós. A luta dela se tornara a nossa. Ela havia sido uma foto colada na geladeira pela qual orávamos melancolicamente, e agora nos pertencia para abraçar e ajudar a curar. Quando dissemos sim à adoção, eu disse sim a um processo e a uma pessoa que eu ainda não podia segurar nos braços ou sequer conhecia. Não percebi que estávamos também dizendo sim a montanhas de papel, a burocracia para documentar cada aspecto de nossa vida que dava a assistentes sociais poder para criticá-la. A documentação em si não passava de um inconveniente para meu coração. Todos os sistemas aos quais precisávamos agradar e todos os obstáculos que precisávamos superar fizeram minha chegada à maternidade se parecer com um infindável procedimento burocrático. Mas, quando aquelas crianças imaginadas no coração se tornaram nomes e sorrisos em nossa geladeira, comecei a enxergar além da burocracia. Também desenvolvi a habilidade de viver entre 2 continentes. Quando eram 3 da manhã no meio oeste, minhas crianças já haviam acordado do outro lado do oceano. O que estariam fazendo? Quem está cuidando dos seus dias? Será que pensam em nós? Tornou-se rotina viver, amar e pensar em 2 fusos horários simultâneos, triste e inconvenientemente afastada de meus próprios filhos. À medida que o processo de adoção progredia, eu focava somente nos melhores resultados possíveis. Fechava os ouvidos às histórias de ex-órfãos e suas famílias que achavam que suas maiores batalhas seriam as burocráticas, somente para descobrir depois que as batalhas reais só começariam quando as crianças chegassem em casa. Fui ingênua em aceitar adotar crianças mais velhas e fora da ordem de nascimento, mais velhas do que nosso filho mais velho. Estava convencida de que nós seríamos diferentes. A fantástica química e o amor de nossa família seriam capazes de superar qualquer sequela permanente de seus anos de perda. Mas a documentação se transformou em pele, e as histórias ganharam rostos, e não havia mais ninguém do outro lado do oceano. Eles estavam do outro lado do corredor. Essa criança em particular, cujos dentes de leite acabaram em minha bolsa, vivera anos desconhecidos antes de chegar até nós. Não sabíamos quando ela havia perdido os primeiros dentes de leite ou dado seus primeiros passos, e esses eram apenas detalhes pequeninos em comparação com as páginas que deixávamos em branco nos formulários de histórico médico. Autenticar o 27º documento para adoção não foi nada se comparado com tudo que não fora documentado em sua vida, tudo entre sua primeira palavra e o primeiro passo até o registro das mortes e nascimentos na família. Quando veio para nós, ela raramente pedia colo. Havia aprendido, havia tempos, a chorar no travesseiro. Depois de anos conosco, as perdas ainda a rondavam. Seus machucados estavam todos dentro dela, fora do alcance dos beijos da mamãe. Então, Nate e eu passamos um mês orando quase exclusivamente por ela. Cada criança tinha suas necessidades específicas, mas, como acontece com frequência em famílias grandes e barulhentas, atendíamos primeiro o grito mais alto. Mesmo depois de vários anos em nossa família, circunstâncias e eventos diferentes traziam memórias de seu passado doloroso e frequentemente eram em momentos inesperados. Uma simples correção poderia desorientar completamente um de nossos filhos por dias a fio. Uma discussão com um dos irmãos poderia levá-los a retrair-se em silêncio por vários dias, até conseguirmos convencê-los a conversar conosco sobre suas tempestades internas.
A adoção amplifica o mistério já complicado de cuidar de seres humanos pequeninos e únicos. Nate e eu descobrimos que o primeiro e melhor cuidado com o coração de nossos filhos era realizado em segredo com Deus. Então, nós orávamos. Assistindo àquela criança se retorcer por dentro, de uma maneira que conversar com Deus abre nossos olhos para ver, eu sentia a dor dela, mas também a minha. Sofria por ter perdido tanto da vida de minha filha. Sofria por todas as vezes em que ela havia chorado e eu não havia estado com ela para consolá-la, sem que nenhuma de nós sequer conhecesse o rosto da outra. Sofri pela história que eu queria que ela tivesse tido no lugar daquela que ela estava vivendo. Eu não estivera com ela quando seus dentes de leite caíram, ou pelo menos quando a maior parte deles caiu. E alguns meses depois, após esse período de intensa oração, eu a levei ao dentista e ele nos disse que, apesar de ter dentes saudáveis, ela tinha dentes demais. Minha já não tão pequena garotinha ganhou todos os dentes permanentes sem ter perdido 2 dos dentes de leite. Eles precisaram ser extraídos. Após a extração e criação da regra que proíbe essa mãe melindrosa de estar presente a procedimentos pós-operatórios, eu guardei aqueles dentinhos na bolsa. Eu os guardei fundo o suficiente para apenas encontrá-los alguns meses depois, quando todos aqueles anos que havia perdido na vida de minha filha estavam me assombrando. Segurei o choro ao abrir a caixinha de espuma. Que senso de oportunidade perfeito! Nosso filho mais novo à época, o filho do meu ventre, era bebê. Estava aprendendo a dizer mamãe e babando o tempo todo por conta do nascimento de seus primeiros dentes. Ao mesmo tempo em que celebrava seu progresso, ele me lembrava dia a dia de tudo que não tive com os meus filhos adotivos. Finalmente, admiti que me ressentia daqueles anos perdidos. Eu me ressentia do fato de que eles perturbavam minha garotinha e da preocupação constante de que isso jamais teria fim. Eu me ressentia de que um dia ela teria um bebê e voltaria a lutar com as perguntas sobre o seu próprio nascimento e a sua primeira infância que eu seria incapaz de responder. Eu me ressentia do fato de que, independentemente de quanto amor eu derramasse sobre ela, o amor parecia vazar e voltar a esvaziá-la em seguida. Houve momentos em que me curvei de dor, atormentada pelas perguntas sem respostas. Se me ressinto daqueles anos perdidos, quanto mais minha filha deve se ressentir? Quanta dor ela deve sentir? Quanto ela ainda sofre por saber que quem quer que tenha presenciado seus primeiros anos se foi? Mas achei os dentinhos. Talvez Deus os tenha guardado para que eu os encontrasse. Porque Deus estava me mostrando, por meio da história de minha filha, que o que eu achava estar perdido estava simplesmente escondido. E escondido, em comparação a perdido, muda tudo. Sempre houvera olhos sobre a vida dela. Seus primeiros anos podem não estar registrados em páginas que eu possa ver e tocar, mas ela teve um álbum de bebê. Cada minuto de sua vida foi não somente testemunhado, mas registrado, percebido, precioso, amado. Meu bebê, feito para uma existência eterna com Deus e trazido aos meus braços pela primeira vez aos 7 anos de idade, não perdera um único dia. Sei que a minha filha ainda precisa de cura. Sei que precisará superar o luto e reconhecer suas perdas com honestidade. Ela precisará viver uma história que nenhuma de nós teria escolhido. E estou comprometida a estar com ela durante isso tudo. Estou disposta a sofrer com ela. E estou disposta a comemorar as vezes em que ela se permite ser abraçada, quando podemos chorar juntas ao invés de chorar uma pela outra. E é assim que a história dela está me ensinando. A mim, sua mãe, que jamais viu seu primeiro dentinho. Ela foi feita para uma vida a ser testemunhada, e apesar do véu que cobre a sua infância, ela não passou despercebida. Ela era conhecida. Minha garotinha será curada e alcançará a vida da forma como ela se enxerga na história de Deus, assim como a mãe dela. Para continuar estudando, leia Salmo, capítulo 1, versículo 3, Provérbios 3, 5, Isaías 43, 7, Mateus 6, 6, Mateus 10, do 29 ao 31, Lucas 10, do 38 ao 42, João 11, do 1 ao 44, João 15, 1, Romanos 11, do 33 ao 36, 1 Coríntios 2, do 7 ao 10, 1 Coríntios 13, 12, Efésios 3, do 20 ao 21, Colossenses 1, do 26 ao 27 e Hebreus 4, 13.